Evangelismo é um ato de paixão e misericórdia. Evangelismo é algo que todo cristão foi feito para fazer. O evangelismo ele não é algo exclusivo para evangelistas. Inclusive, o evangelista em si, ele tem uma definição maior do que simplesmente o ganhador de almas. Porque ganhar almas não é uma função específica do evangelista. Ganhar almas é função de todos. Eu ia falar assim, de não todos, né? Então, o ganhar almas, ser um ganhador de almas, não é a única definição que define um evangelista. Quer um exemplo? Jonas. Jonas foi um excelente ganhador de almas, mesmo lutando contra a vontade do Senhor. O Senhor mandou ele para Nínive, e Jonas foi lá e pregou, mesmo bravo, mesmo revoltado, mas ele foi e pregou o evangelho, e ganhou muitas almas. Nínive foi ganha, foi alastrada por um avivamento. E Jonas era um evangelista, Jonas era um profeta. O próprio apóstolo Paulo, o cara que mais ganhou almas no seu tempo, ali na sua província, em outros lugares, no continente europeu, ele foi incendiado pelo apóstolo Paulo. Paulo era um evangelista? Paulo era um apóstolo. João Batista ganhou muitas almas. Quantas pessoas vinham de toda a Judéia para serem batizadas ali? E João Batista pregava como evangelista: arrependei-vos. Mas ele era um evangelista? Ele era um profeta. Então, você vê que todos têm essa função de ser um ganhador de almas. Todos têm esse dever de ser um ganhador de almas. Mas o ganhar almas, é claro, é lógico que o fato de você ganhar almas, ele está mais ligado, sim, ao evangelista, porque é uma envergadura que o evangelista tem. E isso já entra numa outra característica do evangelista, que seria um desbravador. Um evangelista, ele é aquele que desbrava os locais, aquele que ganha territórios para Deus. Infantaria. Isso, infantaria. Falar de frente, ele vai no batalhão de frente. Vai no batalhão de... Mas, chega e abrindo o caminho. É difícil, você definir um evangelista. Porque se eu perguntar para você o que é um pastor, você vai dizer: um pastor é o que pastoreia o rebanho. Ótimo. O que é um apóstolo? O apóstolo é aquele que lança os fundamentos, aquele que é enviado por Deus, um plantador de igrejas. O que é um profeta? O profeta é a boca de Deus, ele ouve de Deus e transmite à igreja. O que é um mestre? O mestre é aquele que ensina. Mas o evangelista? O que é um evangelista? É um ganhador de almas. Mas eu já falei que ganhador de almas todos nós somos. É para todo mundo, né? Ganhar almas é obrigação de todos. Uma definição que o Espírito um dia me deu sobre o que é um evangelista é um transformador de atmosferas. O evangelista, ele tem, assim como o profeta, Sidão, ele tem uma unção sobre a vida dele para transformar atmosferas. Então, uma atmosfera onde há trevas, quando o evangelista chega e começa a pregar o evangelho, vai clareando o reino, tudo, vai limpando. Ele transforma aquela atmosfera de trevas numa atmosfera de luz. Por isso que Jesus disse: vocês são a luz do mundo. E a Bíblia também diz que aqueles que ganham almas brilharão como as estrelas nos céus. Aqueles que ganham almas. O evangelista, quando chega num local, ele transforma aquela atmosfera de... E eu pude ver isso, eu pude presenciar isso que eu estou falando. Ele chega numa atmosfera de doença, de enfermidade. Deus se manifesta, aquela atmosfera transformada numa atmosfera de curas e milagres. Aquela atmosfera de perdição, onde ali estão os pecadores, os perdidos. Arrepiando tudo aqui, ó. Quando ele abre a boca para pregar o evangelho, Tiagão, aquela atmosfera de perdição, de destruição, se transforma numa atmosfera de salvação e redenção. É muito lindo. Então, o que é um evangelista? Ao meu ver, a minha visão, aquilo que o Espírito me testificou, é um transformador de atmosferas. Por isso que ele carrega códigos muito importantes dentro dele, códigos do evangelho de poder que o Cristo, que o Espírito Santo colocou dentro do evangelista. É por isso que os dons de poder, como curas, operação de maravilhas, eles estão sempre ligados ao ministério do evangelismo. Por quê? Porque o mundo precisa disso. O mundo precisa ver os sinais, o mundo precisa ver a manifestação do poder, o mundo precisa que essa atmosfera ela seja transformada.